Então, como mudar um time que não veste a camisa? A chave está em uma cultura forte, uma liderança inspiradora e um ambiente que promova o reconhecimento e o crescimento dos colaboradores. Olá, Hire! Seja bem-vindo ao canal da High Excellence. Hoje eu quero falar sobre um desafio que muitos gestores enfrentam: os colaboradores que não vestem a camisa. Se você sente que a sua equipe não está engajada, que eles não têm o brilho no olho de fazer o que fazem e não dão o seu melhor, esse vídeo é para você. Vamos entender as principais causas e, claro, como resolver esse problema. O engajamento dos colaboradores é um dos principais fatores que determinam a produtividade e, consequentemente, o crescimento de uma empresa. Mas aqui vai uma verdade: o engajamento dos colaboradores não é só de responsabilidade individual de cada um. Tem também uma grande parte que é responsabilidade da empresa. Muitas vezes, uma cultura organizacional disfuncional, ou a liderança confusa, ou a falta de clareza na visão de futuro da empresa contribuem para essa desconexão. E aí, como é que está o nível de engajamento da sua equipe? Você percebe que estão todos engajados no mesmo propósito, olhando para o mesmo futuro, para a mesma direção e dando o seu melhor? Comenta aqui embaixo para a gente saber. Agora vamos direto ao ponto. Porque, de fato, alguns colaboradores não são tão comprometidos como poderiam ser, ou seja, não são tão engajados? Eu vou trazer aqui para você 4 possíveis causas e aproveita esse momento para fazer o diagnóstico no seu negócio. Veja se aí é assim. Falta de clareza na identidade organizacional. Se uma empresa não tem um propósito, uma missão, visão e valores claros, definidos e explicados para todo o time, muitas vezes as pessoas não entendem por que elas têm que fazer determinada tarefa e elas também não entendem algumas regras que o negócio tem. Muitas vezes as empresas pedem as coisas, delegam as tarefas, contratam pessoas sem a aderência a essa identidade ou a essa cultura. E com isso, as pessoas entram e fazem da forma como aprenderam no passado ou do jeito que elas acreditam ser o melhor. Ou fazem de qualquer jeito por vários motivos de desmotivação. E sem essa clareza, elas não sabem para onde todos estão indo, por que estamos indo e como estão indo. Essa falta de clareza na identidade pode provocar o desengajamento e até a desmotivação do seu time. O segundo ponto que pode estar acontecendo é uma liderança desalinhada. Se os líderes não inspiram, não dão feedback, muitas vezes o time não sabe o que é que tem que ser ajustado ali na sua forma de trabalhar, na sua conduta. E se a liderança não mostrar qual é o caminho claro, dificilmente os colaboradores se tornarão engajados. Terceiro ponto: a ausência de reconhecimento e de crescimento no negócio. Se as pessoas do seu time não obtêm o reconhecimento por aquilo que elas fazem bem feito, por aquelas entregas que elas produzem de forma assertiva e eficiente, ou seja, os pontos positivos dela não são reconhecidos, isso também desmotiva o time. Um outro ponto é o crescimento. Como que está o plano de crescimento? Quando a pessoa dá o seu melhor, tem como crescer na empresa, ela pode subir de cargo, ela pode ter uma promoção. Como que funciona? A falta disso também pode gerar desmotivação. E antes de falar o último motivo, já deixa o seu like e se inscreve no nosso canal. Afinal, toda semana aqui você vai encontrar um conteúdo precioso que vão te trazer insights valiosos para você ter mais crescimento, lucro e liberdade na sua empresa. E o último motivo, mas não menos importante, e o mais comum que existe, é a falta de um processo seletivo estratégico. A falta de um processo seletivo estratégico faz com que a empresa contrate aquelas pessoas que normalmente têm uma aderência técnica ao cargo que vão executar. O que significa isso? A empresa contrata pela experiência e pelo conhecimento profissional que essa pessoa tem e o quanto esse conhecimento e essa experiência podem agregar. Isso seria o suficiente se nós não tivéssemos o grande X, que é a questão cultural e comportamental. Nem sempre a pessoa altamente capacitada para executar o cargo, para executar as responsabilidades que o cargo demanda, tem o perfil comportamental ideal para assumir o cargo. E também não tem aderência ao fit cultural. Então, é necessário que o seu processo seletivo contemple uma análise do perfil comportamental da pessoa, para saber se o perfil que ela tem, de fato, vai fazer sentido
nesse cargo, nesse departamento e nessa empresa. E também se a pessoa tem fit cultural com o negócio. Será que ela acredita no propósito que a sua empresa tem? Será que ela enxerga a visão? Será que essa visão de futuro faz sentido para ela também? Esses pontos são fundamentais para você encontrar a pessoa certa para o lugar certo. E a falta desse processo pode criar, né, ou compor um time desalinhado e desengajado. Agora vocês devem estar me perguntando, tá, já entendi que eu tenho um ou mais, ou até os 4 pontos citados anteriormente acontecendo na minha empresa. E a pergunta é como? Como solucionar essa questão? Bom, a primeira boa notícia é que sim, isso é possível. Você não precisa mudar o time todo para ter esse resultado. Você precisa mudar a forma como você lida com o seu time, como você lida também com a gestão de pessoas na empresa. Então vamos lá aos 4 pontos para você solucionar esse problema. Primeiro, tenha clareza da identidade da sua empresa. Definir propósito, missão, visão e valores é muito mais do que um branding ou algo que você vai utilizar no seu marketing ou para fazer o seu site. É muito mais do que isso. É importante que a sua empresa tenha clareza dos valores, do propósito da missão e que também viva isso no dia a dia. Então, invista um tempo para determinar por que estamos aqui, qual é o problema que a nossa empresa resolve, como nós resolvemos esse problema e quais são os valores, o que para nós como empresa é inegociável e é importantíssimo ser vivido. E coloque também uma explicação para cada valor, porque às vezes você pode colocar lá um valor como, por exemplo, conhecimento, transparência, mas o que significa para o seu negócio cada valor? Como eles devem ser vividos no dia a dia? Tenha clareza disso para que você saiba antes para você que é líder e depois que você consiga comunicar para o seu time. Então, define, viva isso antes de comunicar para o time todo. Segundo, treine e desenvolva a sua liderança. Um time deve ser constantemente treinado. Veja, por exemplo, no mundo dos esportes. Por melhor que o time seja, antes do campeonato, entre uma temporada e outra, os times continuam treinando, eles continuam se desenvolvendo. E não é só o corpo que tem que ser treinado, é a mente também, para que os atletas alcancem a sua melhor performance. E nas organizações, a mesma coisa. O time precisa estar em constante desenvolvimento, tanto do corpo para manter a sua saúde em dia, mas também da mente e das habilidades socioemocionais, das habilidades técnicas. Isso é super importante para que cada vez mais a liderança consiga extrair o melhor de si e o melhor do time. Terceiro, crie um ambiente de reconhecimento e crescimento. Se você quer criar uma cultura de excelência, tenha como prática reconhecer aquilo que cada colaborador faz de melhor e cada ganho que cada colaborador entrega ou que cada colaborador consegue alcançar ao longo da sua jornada no trabalho. Então, seja uma pequena evolução, seja um grande resultado, crie o hábito de reconhecer isso. É dessa forma que você vai conseguir extrair o melhor do seu time. E também promova oportunidades para que eles possam crescer, seja com bonificação, seja com um novo cargo ou promoções frequentes ou promoções que podem estar conectadas com a avaliação de desempenho de cada um. Isso vai fazer despertar a ambição nas pessoas e a vontade de crescer aumenta. Consequentemente, elas serão mais engajadas no negócio. Quarto ponto, contrate pensando no fit cultural. Tenha uma etapa clara e definida no seu processo apenas para avaliar a aderência à cultura. Faça perguntas ao candidato que conectem com os valores da empresa. Proponha algumas situações e pergunte a ele como ele reagiria diante dessas situações. Estresse os cenários, crie cenários caóticos, mas possíveis no negócio, para que você consiga analisar como que ele reagiria diante de cada situação. Essa é uma das formas de você perceber se a pessoa tem ou não os valores conectados com a empresa. Uma outra dica também é pedir para ele definir o que significa aquele valor para ele. E quanto mais próximo estiver do que a empresa espera, isso tende a mostrar que o candidato tem uma aderência à cultura do seu negócio. Então comenta aqui, qual dessas práticas você já aplica e qual delas você vai começar ou vai implantar no seu negócio? Aqui na High Excellence, nós já acompanhamos casos de clientes que tiveram um resultado extraordinário ao aplicar essas práticas. Eram empresas que o time antes tinha certa divisão, algumas rixas entre departamentos. E com essas práticas,
o jogo começou a mudar. Quais foram os resultados? Mais produtividade, aumento da performance, mais resultados e crescimento para o negócio. E para que eles obtivessem um resultado como esse, foi implantado um plano de ação com ações intencionais para que, dia após dia, a cultura fosse mudada, a cultura fosse moldada para uma cultura de excelência, uma cultura forte, uma cultura de resultados. É possível sim transformar o seu time, você não precisa mudar todo mundo, mas é importante ser estratégico e intencional. Então, como mudar um time que não veste a camisa? A chave está em uma cultura forte, uma liderança inspiradora e um ambiente que promova o reconhecimento e o crescimento dos colaboradores. E se você quer transformar o seu time, a High Excellence pode te ajudar com isso. Então, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like e também o seu comentário sobre qual é o desafio que você enfrenta com o seu time hoje e nos vemos na próxima High Class. Tchau!